Oi gente, ali, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Southernmost, que é um livro da TAG Inéditos. E se você não é assinante da TAG, você pode usar este código que está aqui embaixo, ou no box de descrição também vou deixar. E é um código que vai dar aí um crédito para mim e para você quando você assinar, pra gente gastar na lojinha da TAG. Não sei quanto tá esse crédito agora. Antes era 15, depois foi pra 35, depois não sei quanto tá agora o valor. Mas enfim, se você quiser assinar, tiver vontade, você pode usar esse código. Pronto, falei. E agora eu vou falar sobre esse livro do Silas House, e é um livro muito louco, mas também é um livro que eu me enganei. Parece que os livros que eu li em março eu andei me enganando muito sobre, né, o que ia acontecer. Eu vou ler pra vocês aqui o que tá escrito na capa de trás, pra vocês verem se, né, tem alguma ligação com o que eu imaginei. Até onde seu amor pode ir? Após uma enchente que leva consigo a maior parte de uma cidadezinha do sul dos Estados Unidos, o pastor Asher Sharp oferece seu telhado a um casal homossexual. As respostas ao ato de solidariedade, entretanto, mudam sua visão de vida, e o que vem depois pode fazê-lo colocar tudo a perder. Sua esposa, presa no preconceito religioso, sua congregação que o expulsa após um sermão sobre tolerância, e seu filho Justin, preso no meio de uma batalha por sua custódia. Em uma jornada que atravessa o país, Silas House nos conduz a uma bela reflexão sobre amor, coragem e sobre as consequências de nossos atos. Quando eu li isso, eu imaginei o quê? Um pastor acabou abrigando um casal de homossexuais, e aí a mulher dele brigou, o filho não entendeu, a cidadezinha não quis. Aí imaginei que fosse uma briga eterna sobre se ele continuava brigando os caras ou não. Mas o que acontece aqui é que o cara nem abriga o casal em casa. Mas calma que eu vou explicar. Pra começar, vou falar um pouco da edição da TAG. Começando pela capa, a quantidade de cores, assim, e a forma meio arco-íris, imaginei que tivesse a ver com um casal de homossexual, mas não. Tem também, mas tem a ver também com essa relação dele atravessar o país para chegar na Flórida, que é um lugar que tem um pôr do sol super bonito e tal. E também do pós-tempestade, quando o sol aparece, porque tem a ver também, né, da cidade que ele mora e tal. Acho que é Cumberland, não lembro. Também veio esse folhetinho. Sempre vem nas edições da TAG. Ai, olha, nem sei se tá muito longe, muito perto. Quem fez essa arte foi... Essa arte é do Helder de Oliveira. E sempre tem, né, nos livros da TAG, um folhetinho explicando o contexto histórico, falando um pouco sobre o autor, dando algumas dicas, falando sobre o lugar e tal, né, que está sendo contada a história. E nesse caso a gente vai ter dois lugares, basicamente, que é a cidade do Asher, quer dizer, na verdade a cidade é no sul, e depois ele vai para a Flórida, mais para o sul ainda, que é onde tem o Southernmost, que é o ponto mais sul dos Estados Unidos. Tem até uma marcação mostrando, acho que tem até aqui no desenho do Helder, ó. Aqui, ó, tem tipo um bagulho desse, lá na praia, na Flórida, na cidade de Key West, que o pessoal tira foto e tal, que é mostrando o ponto mais sul continental dos Estados Unidos. Enfim, se eu não me engano é o ponto mais sul continental mesmo. Enfim, tem a ver também com o pôr do sol, com a Flórida. No caso, eu vou tentar começar do começo. Esse livro é muito bom porque começa no meio de uma tempestade muito louca. A cidade do Asher, a cidade que ele vive, é uma cidade que tem muita tempestade ou tem barragens, então eles já estão meio que acostumados com uma tempestade que devasta a cidade. Na verdade, não assim, acostumados com, né, enfim, uma tempestade que, né, causa muitos danos à cidade dele. Então ele já tá acostumado a, putz, quando começa uma tempestade dessa, eu já vou tentar ajudar a galera. Ele é pastor, né? Então ele tem esse lance de arrebanhar as pessoas também, né? Da congregação dele, enfim. E aí a gente começa, no meio da tempestade, o cachorro da família sumiu, o filho vai atrás do cachorro e eles estão ouvindo aquele barulho de árvore sendo arrancada. Ele já viu, assim, que o rio tá levando casa, boi, vaca, um monte de coisa com a água, que a água tá muito forte, a correnteza tá forte, a chuva, o vento. Então, a gente começa, a gente fica assim, meu Deus do céu, vai acontecendo uma coisa atrás da outra, eles veem uma casa inteira no rio, assim, e aí tem umas pessoas dentro da casa e eles pegam uma corda, jogam pra tirar a galera da casa, pra eles irem pra terra firme, e é nessa hora que ele encontra o casal de homossexuais aqui, que eu esqueci o nome. E aí, resumindo muito, o Asher só fala pra eles, dentro da casa, já a mulher tá na casa, o filho, tudo tá calmo, assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui. E a mulher já fala, nem pensar. Sabe quando uma pessoa responde assim, sem nem pensar mesmo? Nessa hora, o casal já percebe que não vai ser muito bem-vindo e eles já falam, não, só fala pra gente uma direção onde a gente vai poder se abrigar, porque a gente já percebeu que aqui não vai dar certo. Asher fica muito sem graça
e a mulher meio que ainda reluta, assim, ela fica um pouquinho de vergonha, mas lembrando, né, ele é pastor, a mulher é muito religiosa, o pai dela também era pastor, então eles têm essa visão de que é errado ser homossexual. Só que o Asher ainda tá naquela dúvida. Esse episódio que causa uma dúvida no Asher, tanto que a gente vai descobrindo aos poucos que o irmão dele é homossexual e que acabou saindo da casa da família e nunca mais, e assim, depois, e faz uns 10 anos que ele não fala com o irmão se mudou para outra cidade, ele nem sabia qual, e aí ele faz uns 10 anos que ele não fala com esse irmão, não tem contato nenhum com ele. Ele começa a ter muitas dúvidas, isso começa a gerar discussões também com a igreja, né, com os fiéis da igreja, porque com a mulher ele já criou aquela discussão, como você faz uma coisa dessas, né, eu convidei os caras e tal. Ela fala, você sabe que isso é errado, sabe, tem essas discussões assim muito loucas. Lembrando que o Asher tem um filho, Justin, se eu não me engano tem 10 anos. Depois de toda essa tempestade, a cidade devastada, muitas pessoas ficaram sem casas, até uma mulher que abrigava pessoas quando isso acontecia, ela ficou desabrigada também. Enfim, ele volta a fazer as missas, a fazer as reuniões com os fiéis, e esse casal começa a participar das missas. O pessoal fica, você não vai expulsar os caras? Eles não podem entrar aqui, eles não têm nada a ver com a gente. E aí o Asher começa a ter dúvidas, a se questionar sobre o que está acontecendo. No meio disso tudo, ele decide se divorciar da mulher. E aí começa uma briga muito louca que ele acaba querendo chegar, assim, ele quer ver o irmão, então ele vai para onde ele acha que o irmão está, que é Key West, na Flórida, que tem o Southernmost, que é esse ponto mais sul, enfim. E é uma coisa que a gente não vai tomando fôlego, sabe? Vem a tempestade, depois vem as discussões, depois vem a briga com a mulher, e aí ele foge com o filho, e ele vai chegar na Flórida vivendo como um foragido, acaba encontrando a Belle, que também é uma personagem muito forte, que emocionou muito a gente, me emocionou muito, e que a história dela também é muito legal. E ele acaba fugindo com o filho para encontrar o irmão em Key West. É um livro que, assim, uma coisa vai acontecendo, sabe, na sequência da outra, e a gente vai tentando ver o que será que o pastor vai fazer. Porém, é um livro muito legal, porque tem toda essa sequência, assim, sem fôlego total. E a primeira parte é muito impactante, a parte da tempestade, que ele tá lá no meio, sabe? É uma parte muito legal. A parte que ele vai pra Key West, encontra a Belle, é uma coisa, assim, muito emocionante, sabe? Emocionante assim, emocionante não, é uma parte muito emotiva, a parte que ela a parte que ele chega procurando emprego e a Belle nem pergunta do que eles estão fugindo, sabe? Esse lance assim, essa cumplicidade entre eles é muito legal também. Só que, apesar do Asher ter todas essas dúvidas com relação a, puta, eu dediquei a minha vida inteira, né, a ser um pastor. Mas aí agora eu tô percebendo, depois meu filho já tá crescido e tal, agora que eu comecei a perceber que muitas coisas que eu falava antes estavam erradas. Então ele tem esse conflito. E ao mesmo tempo ele também tem esse conflito porque ele meio que excluiu o irmão da vida dele, né? Ele virou as costas. Não é que ele brigou com o irmão, mas ele também não foi atrás dele. Quando o irmão saiu da cidadezinha pra viver em um lugar onde as pessoas não criticariam por ser homossexual. Então ele tem essas dúvidas. Mas mesmo assim, eu achei ele pouco profundo com relação a esses questionamentos. Não sei se a intenção também era criar questionamentos no leitor. Talvez este livro possa ser o primeiro passo para a pessoa ter algum contato sem se sentir, eu não sei, assim, ofendida, né? Porque essas pessoas, porque para alguém que tem preconceito, ela sempre acha que, né? Enfim, esse é um assunto muito delicado, mas eu acho que também é uma forma muito suave de se falar sobre isso, né? Não é uma forma assim pragmática, nem uma forma assim, ó, você tem que ser gay, ou nem, ó, você tem que nos aceitar. Esse é um livro que conta meio que a dúvida, né, como o pastor teve. E agora, o que eu devo fazer? É meio que sair do armário ao contrário, eu falando, né, de uma forma bem simples, porque ele tinha muito preconceito, depois ele descobriu que o irmão era homossexual, ele teve algumas dúvidas, mas depois isso foi atropelado pela vida que ele levou, porque ele, né, ele estudou para ser pastor, a esposa era super religiosa, enfim. Eu acho legal esse questionamento, né? E essa forma suave, meio que uma introdução ao assunto. Talvez por isso eu tenha achado assim muito superficial, mas para quem nunca teve contato ou para quem tem preconceito, mas para quem nunca, sabe, teve contato, não se interessa em saber ou tem algum preconceito, é um livro legal de se ler, porque você vai se encontrar aqui como personagem Asher, ou também não, né?
Mas enfim, como pode ser como uma das pessoas aqui dos fiéis que mandou expulsar os caras e que não tinha nada a ver com isso. Mas aí você vai ter algum contato. Não tem nada assim de ideologias, nem nada disso. É só a dúvida, os questionamentos do Escher, que pra mim também achei que foram bem suaves, assim, bem tranquilos. Até por isso eu senti falta de uma profundidade maior. Mas tudo bem, porque como eu disse, esse livro é uma coisa atrás da outra. Eu recomendo muito esse livro, apesar de tudo isso que eu falei, né? Apesar de eu achar ele muito raso sobre a questão homossexual. Mas é uma coisa muito boa, assim, porque eu acho que é um livro que pode atingir muitas pessoas sem que as pessoas se sintam chateadas, sabe, de ter esse contato com o livro. Então eu gostei muito. E o que me impactou realmente, muito mesmo, a parte que eu mais gostei, foi a parte inicial. A parte que ele descreve a tempestade, gente. Parece que eu tava lá, assim, sentindo as gotas de chuva no meu corpo e aquele vento e aquele barulho, e o barulho das árvores quebrando, sabe? Enfim, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito na tag. Use meu código para a gente ter vários créditos. E até o próximo vídeo.